A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos ensine, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo o Evangelho segundo Lucas, mas antes se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe, comente, é bom para engrandecer o canal, para alcançar mais pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Lembrando que aqui a gente não prega placa de igreja, não prega religião, já que isto é algo feito pelo homem, Aqui é simplesmente e puramente a palavra do Senhor. Hoje a gente vai ver a partir do capítulo 17, onde Jesus fala sobre os escândalos. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vieram. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia que vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, assenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira, desarraiga de ti daqui, e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar, e voltando ele do campo lhe diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. A cura dos 10 leprosos, a partir do versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, e um deles, vendo que estavam sãos, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali está. Não vades, nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma parte debaixo do céu até a outra debaixo do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia.
mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Repetirei esse verso que é muito importante. Versículo 24 do capítulo 17 de Lucas. Porque como o relâmpago ilumina desde uma parte debaixo do céu até a outra parte debaixo do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Ou seja, todos os olhos o verão ao mesmo tempo, tá vendo? Aqui está dizendo que todos os olhos o verão. Em Apocalipse a gente também vai ouvir falar sobre isso. Jesus não não virá às escondidas, né? Então, com certeza, muitos dirão, Jesus está ali, Jesus está aqui, Jesus está lá, para chamar mais pessoas, que será o anticristo, né? Chamar mais pessoas para quê? Para que as pessoas se afastem do verdadeiro Cristo. Mas quando Jesus vier, ele vai vir em glória, todos o verão, tá? Será som de trombetas, muitas vozes, lembra-se como a voz de Deus, trovões e mais trovões? Então, assim será a vinda de Cristo, todos o verão. Será um fenômeno que nunca se viu na vida e nunca se verá além desse, né? E a gente continua aqui a partir do versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a torná-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo, disse-lhe: Onde, Senhor? E ele disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. E a parábola da viúva persistente no capítulo 18. Disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse comigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu,
mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E traziam-lhe também meninos, para que ele os tocasse, mas os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando para si os meninos, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E ele, ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Falamos sobre isso esses dias, não generalizando, né, logicamente, mas aqui diz que realmente é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o dinheiro muitas vezes, na maioria de suas vezes, cega as pessoas, né? As pessoas, quando começam a ter muito dinheiro, elas começam a não dar o devido valor ao dinheiro, porque acha que o dinheiro compra tudo. Então acha que o dinheiro inclusive compra as pessoas. As pessoas que o dinheiro compra são as pessoas sem caráter, né? As pessoas realmente de caráter, de princípio, não há dinheiro no mundo que as compre. Então, por isso que se diz que realmente é muito difícil um rico entrar no reino de Deus, porque essas pessoas acabam se tornando soberbas, né? Acabam se exaltando, acabam se sentindo melhores do que as outras pessoas, simplesmente por causa de sua posição social. Ela se sente que tem mais direito do que qualquer outra pessoa, que é melhor em tudo do que qualquer outra pessoa. Se esquece que todos nós somos pó, né? Que do pó viemos e ao pó voltaremos, né? E a gente continua no versículo 26. E os que ouviram isto disseram: logo, quem pode salvar-se? E ele disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste tempo e no século vindouro a vida eterna. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disto entendiam, pois esta palavra lhes era encoberta, não entendiam o que lhes dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disse-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou
que lhe o trouxesse. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, recupere a visão, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Glórias ao Senhor. Santificado e exaltado és, né? Que maravilha. Mas você viu aqui também, né? A insistência, né? Do cego. E o povo tentando, o povo reclamando, intimando para que ele ficasse quieto. E ele não se calou, pelo contrário, ele continuou clamando cada vez mais alto o nome do Senhor. E assim Jesus o ouviu, né? Isso não quer dizer que você tem que ficar gritando, chamando o nome de Jesus. Não é isso que eu quero dizer, né? Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo sobre perseverança, sobre insistência. Porque muitas vezes a gente ora por uma bênção e ao nosso ver, porque nós somos assim, né? Nós queremos tudo para ontem, né? Nós não sabemos esperar, nós somos impacientes, isso é da nossa natureza, né? E aí o que acontece? A gente pede uma bênção para o Senhor e a gente quer que essa bênção seja realizada naquele momento, e não é assim que funciona, porque Deus tem um momento dele, né? A palavra de Deus diz que debaixo do céu tem tempo para cada coisa, né? Então, tudo ao tempo de Deus. Aí que acontece? A gente fica ansioso, né? A gente fica ansioso e acaba que chega um momento que às vezes a gente acaba até esmorecendo, a gente acaba enfraquecendo. E a gente acha que essa bênção não vai vir. Porque o demônio ele vai brigar com o anjo para não trazer essa bênção. Ele fica brigando com o anjo. Lembra de Daniel? Acho que foi com Daniel, que quando o anjo chegou, ele falou, era para eu ter chegado antes, mas o demônio me pegou no meio do caminho e eu estava lutando com ele. Só pude chegar agora. Então é isso que acontece, o demônio fica lutando, ele fica tentando impedir o anjo de chegar com a sua bênção. Mas se você continua orando, se você continua persistindo, a sua oração fortalece o anjo, né? Por quê? Deus ouve sua oração, ou seja, você está sendo fiel com Deus, você está clamando a Deus, você está sendo fiel com Deus. Então Deus fortalece o anjo e o anjo vai firme no seu caminho até chegar até você. Mas se você esmurece, você acaba se afastando de Deus. Se você se afasta de Deus, então Deus não vai fazer nada por você. Aí Deus fala para o anjo, fala, não, ele se afastou de mim, ele não quer mais saber de mim, então deixa a bênção dele, traz de volta. Ele não vai querer mais a bênção dele. E você acaba perdendo a bênção por bobeira. Por quê? Porque se cansou. Né? Foi você quem desistiu. Não foi Deus que desistiu de te dar a bênção. Foi você que desistiu de recebê-la. Porque tudo tem o tempo de Deus. Não adianta você querer que seja no seu tempo. Né? Você tem que saber esperar. Né? Tenha paciência. Lembre-se que a partir do momento que você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, você tem que aprender a viver para o Senhor. Então tem que também aprender a esperar no Senhor. Então esperar no Senhor. Enquanto você espera no Senhor, tudo vai acontecer de acordo com a vontade dele e tudo vai seguir encaminhando muito bem. Então persevere, não desista, se mantenha firme. Porque tudo coopera para o bem daquele que crê. Enquanto você estiver firme no caminho do Senhor, as bênçãos não pararão de chegar, tá? Se mantenha firme, se mantenha fiel, porque aquele que é fiel com Deus, Deus também é fiel com ele. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Muito obrigada por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Obrigada pelo teu amor, Pai. Obrigada por tua fidelidade, Senhor. Santo, santo és o teu nome, Pai. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Não sei o que lhe aflige, Senhor, mas o Senhor sabe, Pai.
Toque exatamente onde ela mais precisa de Ti, Senhor. Não deixe que ela esmoreça, Pai. Não deixe que a fé dela se abale, Senhor. Renove essa fé, renove esse amor em Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em sua vida emocional, toque em seu psicológico, Pai, toque em seu coração. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai, manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai, continue nos guiando, nos protegendo e nos abençoando, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.